Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
na consciência. Deus, nosso Pai, criou o universo e tudo o que nele se encontra, seja espiritual ou material. Criou os espíritos em condições de igualdade, simples e ignorante, atribuindo-lhes a imortalidade e a perfectibilidade, com vista à sua permanente evolução intelectual e moral. Criou as leis naturais que permitem a atividade dinâmica do universo, propiciando habitabilidade e sustentabilidade, indispensáveis à existência e sobrevivência de todos os seres. Dentre as leis naturais, encontram-se também as leis morais, que norteiam o relacionamento entre todos os seres humanos, indicando o que devem fazer ou deixar de fazer, no seu próprio interesse e no interesse da coletividade e do ambiente físico em que se encontram. Para que não ficassem desconhecidas e cumprisse os seus objetivos de dar um sentido à existência humana e de orientar o espírito em sua caminhada ascensional rumo à própria perfeição, Deus escreveu as suas leis na consciência do homem. Assim, quando o ser humano tem interesse em saber se está no bom ou no mau caminho, se a sua decisão é correta ou não, e se o seu gesto colabora ou não com a harmonia do universo, basta ouvir e sentir a sua consciência. Para tanto, é necessário que ela possa manifestar-se livremente, sem as injunções de pressões do orgulho, do egoísmo, da vaidade ou da prepotência, que obscurecem a compreensão da existência e mantêm o homem na cegueira espiritual e moral. Trabalhemos, pois, exercitando-nos na prática do bem, auxiliando, atendendo e amando o nosso próximo, a fim de construirmos gradativamente, com perseverança, os hábitos da humildade, do altruísmo, da simplicidade e da mansuetude, para que nossa consciência brilhe em toda a sua plenitude, clareando-nos o caminho com as leis do amor, com as quais Deus, nosso Pai e Criador, estabeleceu a harmonia do universo. Parte terceira. Das leis morais. Capítulo 1. Da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana.
Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres. Conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse:
Vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Das diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não invalida a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja.
Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Você assiste televisão? Tem esses seriados de televisão, tem um acho que chama Revenge, que é vingança em inglês. E me esquecendo desse seriado mesmo, quase todo filme hoje, o que ele fala? É sempre o mesmo enredo, né? Aquele policial bonzinho cuja filha é sequestrada e morta, ou a esposa, ou o grande colega dele, e ele fala o quê? Eu vou lá vingar, porque a justiça não dá conta, ele vai e faz justiça com as próprias mãos. Tá certo isso? Não tá certo isso. Não é mais próprio da nossa atualidade. Nós já evoluímos, já passamos desse ponto. Cuidado com a vingança. A vingança só magoa, só machuca, só faz mal. A vingança é violência, que gera violência, que gera violência, que gera violência. Aqui no Brasil tem vários casos assim. Se você se lembrar na história lá do Nordeste, sobretudo, tem algumas regiões do Nordeste que uma família fica brigando com a outra por centenas de anos. Eu mato seu filho, você mata meu filho. Eu mato seu pai, você mata meu pai. Eu mato seu vizinho, você mata meu vizinho. E fica o mata, que não acaba nunca. Aliás, essa é a essência como é que chama? Da obsessão. O que é obsessor senão alguém querendo vingança? Você me sacaneou, agora eu vou te sacanear. Aí eu fui sacanear, agora sou eu que vou devolver. Agora sou eu que vou devolver. E fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, sem fim. Qual é a cura da obsessão? A cura da obsessão é quando se para com esse bate, toma, tá. Quando para a vingança, acabou a obsessão. Só que para isso precisa ter o quê? Esclarecimento, boa vontade e caridade. Perceber que as pessoas erram, pisam na bola, todos nós. Então cuidado com a vingança, cuidado com o ódio. Não queira devolver, não queira dar o troco. Você dando o troco, você está incentivando uma situação e está pegando para si um clima pesado. Está pegando para si o ódio de outras pessoas. Corte essa corrente. Pare em você. Não deixe seguir adiante.
peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Lara, 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 lara. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida.
Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu, logo, compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Instruções dos Espíritos. A Lei do Amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação.
Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Você já ouviu aquela história? Amai os vossos inimigos. Você tem inimigos? Sim ou não? Dá uma pensada melhor aí. Acho que inimigo ferradão, espero que você não tenha. Aquele cara que vai puxar uma faca para você, pouca gente tem, né? Então, o que é inimigo? Vamos entender o inimigo no contexto atual, né? O inimigo talvez seja aquela pessoa com quem nós não estamos tão bem. E esse você tem, no seu trabalho. Eu brinco que inimigo no trabalho são só 3. Chefes, pares e subordinados, ou seja, todo mundo, né? Porque a gente pensa diferente, eu penso diferente do meu chefe, penso diferente do meu par, penso diferente do meu subordinado. Subordinado é aquele imbecil que não compreende a minha sabedoria. O chefe é aquele que só me sacaneia, só pisa em cima de mim. E o par, aquele outro que quer roubar meu cargo, quer pegar meu cargo. Não é assim, né? Mas esses são seus inimigos do dia a dia. Você tem inimigos na família? Também tem. Sem pensar nos desafetos, as pessoas com quem você não se dá tão bem na família, eles estão aí na sua família justamente por isso. Para que nós possamos refazer a relação, não é por acaso. E é com esses caras que a gente precisa atuar. Então, o que é o amar o inimigo? Não se espera que você tenha, acho que diria que é impossível no nosso estágio atual de evolução, amar essas pessoas com quem a gente tem diferenças da mesma forma que você ama os que você ama. Você não precisa ter um amor pelo seu chefe igual que você tem pela sua mãe ou pelo seu filho. Não seria talvez natural. Se você conseguir, ótimo, mas não precisa disso. Se você não sacanear, se você não desejar o mal, se você não fizer para atrapalhar aquela pessoa, já está bom demais. Isso já é amar o inimigo. Então, se você compreender assim e não desejar o mal ao outro, já está de bom tamanho. Aí, aos pouquinhos, você vai melhorando. Já não desejo mais o mal, já não falo mais mal dele ou dela, já não penso mais mal dele ou dela. Já andei. Agora vamos ao próximo passo. Qual é o próximo passo? Deixa eu tentar me conectar a ele ou a ela. Deixa eu tentar entender como ele ou ela vê a vida. Deixa eu tentar atuar do jeito que será bom para ele ou para ela. Não para mim, para ele ou para ela. Pô, melhor ainda, você está amando o inimigo, está feito o que Jesus falou, cumpriu o caminho. Tranquilo como isso. Vai fundo. Soltar as amarras, libertando, dinamitar o lixo, renovando. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma de viver, arquitetando tranquilo um novo ser. Primas, e a força do querer se amplia. Tudo em mim que se possa pensar, mesmo que algo me impeça de andar, Edificou-se um homem para brilhar, e a luz se fez em mim irradiar. Quero aprender outra forma
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina, www.radiofraternidade.com.br, Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo o tempo é de Deus. Com essa mensagem de Emmanuel, nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão sobre a lei divina ou natural. A humanidade, à semelhança das crianças, também passou pelas suas fases de desenvolvimento. 3.000 anos operaram uma verdadeira revolução na mentalidade religiosa e espiritual do ser humano. Inicialmente, lidamos com o que era espiritual, moral e religioso à maneira dos pequeninos, que entendem apenas os elementos concretos, o material didático, porque não é capaz ainda, não possui cognição para os grandes voos da abstração. Assim, examinando as religiões e os movimentos espirituais de 3.000 anos atrás, vamos encontrar esse ser humano, sedento da luz, como a planta que rompe o solo em direção ao sol, mas utilizando daqueles elementos que são pertinentes ao seu grau de desenvolvimento. É assim que encontramos o ser humano oferecendo sacrifícios de plantas e animais, seguindo rituais religiosos, construindo templos de pedras, estabelecendo hierarquias sacerdotais e acreditando que a religiosidade e a espiritualidade se resumiam a esses fatores exteriores. O tempo passa, o tempo é de Deus, o tempo opera, e a sensibilidade humana vai alcançando novos estágios de desenvolvimento. A necessidade de abstração, um desejo de ultrapassar o estritamente concreto, leva as criaturas a uma busca nova. Nesse período, antecipando as nossas aspirações, que ainda eram semente, o Criador envia o governador espiritual do orbe, que traz a mensagem insuperável do Evangelho, aguardando que esse material de alta envergadura pudesse no tempo, desenvolver-se e dar os seus frutos, como nos revela a parábola do grão de mostarda. Mas hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, do conhecimento, com o aprimoramento dos sentimentos, da linguagem, das práticas sociais, nós, seres humanos, atingimos o momento especial
de um novo salto no progresso espiritual. Um novo passo em direção à comunhão com a inteligência suprema do universo, com o amor infinito da criação em um novo patamar. E da mesma maneira, antecipando-se a esse estágio evolutivo, o mundo espiritual traz, na figura do Consolador prometido, do Espiritismo, os elementos necessários, também em estado de semente. Em estado de semente. Para que pudessem se desenvolver e transformar-se numa frondosa árvore cheia de frutos. Nós encontramos o livro da natureza já escrito. E com uma característica marcante: regularidade. Tudo na natureza possui a característica da regularidade. Os fenômenos se repetem num tempo determinado e com as mesmas características, desenhando um padrão de ordem, de auto-organização, portanto, de inteligência. É assim que é possível lançar um foguete e determinar com precisão o ponto exato em que ele deixará a órbita da Terra. E é possível também, com cálculos precisos, voltar. Todos nós nos utilizamos hoje das maravilhas da tecnologia do avião. Cálculos preciosos fazem com que essa máquina consiga se deslocar, consiga vencer os ventos e pousar com segurança. Por quê? Porque a natureza possui regularidade, possui ordem, possui uma inteligência, uma estrutura, um organismo que funciona segundo uma lógica e uma previsibilidade. Isso é fácil de ser compreendido. Nós estamos em uma universidade. Falar disso, com respeito à natureza, parece assunto para as crianças. No entanto, convidando a humanidade a dar um novo passo em direção à religiosidade e à espiritualidade, o Espiritismo veio nos dizer que a lei moral é a mesma lei que rege os fenômenos naturais. Isso está na questão 614 do Livro dos Espíritos, onde eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. Nós assistimos no vídeo a estrutura do DNA, um foguete saindo da atmosfera e todos os fenômenos naturais. É o mesmo Criador quem opera no nível natural e no plano moral. O que isso significa? O que essa questão 614 inaugurou para o pensamento religioso da humanidade? Todos nós possuímos um padrão de ordem. Um padrão de ordem psíquico, emocional, espiritual. Esse padrão de ordem é regido por leis
não terrenas, nem do sistema solar, por leis cósmicas. Portanto, alcançamos um momento em que muitas religiões ainda não puderam alcançar, de afirmar e compreender que somos seres cósmicos. Não importa onde você esteja, se encarnado, se desencarnado, se na Terra ou fora dela, você carrega dentro de si mesmo esse padrão de ordem. Portanto, estar em equilíbrio espiritual, estar em equilíbrio afetivo, emocional, estar em equilíbrio psíquico, é conhecer as leis que regem esse padrão de ordem. Nós poderíamos dar vários nomes para isso. Mas os espíritos que ditaram a codificação tiveram um cuidado especial. Eles disseram assim: as palavras pouco nos importam. Usem aquelas em que vocês possam se entender. Porque o único objetivo da linguagem é facilitar o entendimento. Se estiver gerando desentendimento, então não fale. Use outros meios de comunicação que não as palavras. Palavras não importam. Se você quiser dar um outro nome, não é lei, é outra coisa. Se quiser chamar de moral, não importa. Apenas nos explique antes para que a gente entenda o que você está falando. Porque linguagem é convenção, é acordo. O que nós estamos dizendo aqui é que o ser humano do século XXI, se não compreender que ele carrega o mesmo padrão de ordem do universo dentro dele, toda tentativa de ser feliz, toda tentativa de alcançar o equilíbrio, é uma tentativa superficial que vai fracassar. Quando Kardec indaga mais sobre essa lei, na questão 615, os Espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Eu mudo, graças a Deus. Você muda, mas a lei divina te aguarda. Você está se movendo, ela está imóvel, te esperando. Essa não é uma diferença pequena. Quem está em processo de aprimoramento, de empoderamento, somos nós, não a lei divina. Ela já é absoluta. Absoluta. Imutável e eterna, como o próprio Deus. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo,
são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo enfim. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo enfim. La la la, la 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 la